Me cumprimento a igreja do Senhor, Papai do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deixar Deus. uma palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor por mais esta rica oportunidade de estar mais um domingo na sua presença e Ele ter nos dado fôlego de vida para exaltar e glorificar o seu santo nome. A palavra do Senhor fala no livro de 2 Coríntios 3,3 que já é manifesto que vós sois as cartas de Cristo, não escritas com tinta de caneta, mas seladas com o Espírito Santo do Deus vivo. Glória a Deus. Você é uma carta de Cristo essa noite. Você é um testemunho para aqueles que se espelham na sua vida. Muitas das vezes você pode até dizer que pessoas não se espelham em você, mas lá fora tem pessoas se espelhando, dizendo: aquele é um homem de Deus, aquela mulher verdadeiramente é uma serva do Senhor. Por isso que a palavra diz que você é uma carta de Cristo, viva e lida por todos. A Bíblia vai dizer: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalho e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, sede. Tem me faltado casa. Além dessas outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como todos podem aqui conhecer esta noite a vida de quem foi o apóstolo Paulo. Outrora a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo, ele perseguia cristãos, ele perseguia os servos do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vai relatar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ali no caminho de Damasco, ao qual agora o apóstolo Paulo, outrora o seu nome era Saulo e agora passou para Paulo. Porque naquele momento ali, ele teve um encontro transformador com Jesus, naquele caminho. E a Bíblia aqui vai dizer que todas essas coisas que o apóstolo Paulo passou foi por Cristo. Em nenhuma ocasião do que eu citei nesta noite, através deste texto a qual nós acabamos de ler, ele diz que por Cristo foi chicoteado, por Cristo ele enfrentou o naufrágio, por Cristo o apóstolo Paulo ele passou muitas das vezes por inundações, por Cristo o apóstolo Paulo passou perigos noturnos, por Cristo o apóstolo Paulo muitas das vezes não tinha o que comer, por Cristo o apóstolo Paulo muitas das vezes não tinha casa para dormir. Por Cristo, o apóstolo Paulo não tinha roupas para se vestir bem. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que aquele que verdadeiramente serve o Senhor,
como foi dito no culto de ontem, não é 1000 maravilhas, porque você vai passar, irmãos, por pelejas, você vai passar por decepções na sua vida, você vai passar, irmãos, por percalços, você vai passar por aflições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele fala: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim lutar um irmão contra outros irmãos. Eu vim lutar o pai contra os filhos, as noras contra as sogras. Porque quando podemos ver, você vai dizer: irmão Rodrigo, mas a palavra do Senhor fala lá em Isaías 9,6 que Cristo, ele não é o príncipe da paz. Mas aqui, irmãos, Cristo queria dizer naquela palavra, era porque que agora, quando você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. Você agora passou a renunciar às coisas que você fazia no passado. Você agora entregou a sua vida a Jesus. E ali agora, na sua parentela, na sua família, agora ali iria haver perseguições. Pessoas ali não iriam agora ter a mesma amizade que tinha antes com você. Porque agora você deixou, irmãos, de se afastar de certas coisas, de renunciar a várias coisas. Locais onde você andava por amor a Cristo. O que você fazia antes que desagradava ao Senhor, você agora não fazia mais. Coisas agora, irmãos, horrendas e pecaminosas, que você fazia quando não conhecia a Cristo, você não fazia mais. Por isso que somos julgados, por isso que somos caluniados muitas das vezes. E muitos nos apontam dizendo: ei, aquele ali, ó, antes ficava na bebedeira, antes aquele, ó, era aí caindo nas calçadas. Ei, mas quem te chamou foi Cristo, não foi o homem. Aleluia, glória a Deus. Se Cristo te chamou, Ele sabe a grande obra que vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode muitos na tua vida te apontar, pode muitos te caluniar. É porque, irmãos, eles não viram o extraordinário que Deus ainda vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho é isso, é renúncia. Evangelho é se entregar por inteiro. Muitas das vezes o apóstolo Paulo, ele passou por essas adversidades na vida, mas ele diz: rendei graças ao Senhor, pois essa é a vontade de Deus para contigo. O apóstolo Paulo, ele poderia se entristecer, o apóstolo Paulo, ele poderia blasfemar contra o Senhor, mas o apóstolo Paulo, ele rendia graças ao Senhor Jesus. Por mais que as coisas na sua vida possam se apertar, por mais que você possa ser caluniado, será se eu e você, irmãos, estamos preparados numa vida espiritual que nem o apóstolo Paulo aquele estava, de passar por todas essas ocasiões? Ainda além do mais, irmãos, o apóstolo Paulo diz: olha, entre todas as ocasiões que têm me acontecido, o que me preocupa mais é as igrejas, é os irmãos. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele não pensava na sua salvação em si próprio, mas o apóstolo Paulo, ele pensava nas almas. O apóstolo Paulo, ele pensava no próximo. Por isso que ele diz aqui, ó: quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco, e quando alguém está em pecado, eu me sinto muito aflito. Louvado seja o nome do Senhor. Como a palavra do Senhor fala: se alegrais com os que se alegram, e chorai com os que choram. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Evangelho, irmãos, verdadeiramente a qual o apóstolo Paulo, ele passa para nós. Independente de todas as coisas na minha e na tua vida, nós temos que saber que de onde o Senhor nos tirou, irmãos, e o que tem reservado para mim e para a tua vida é maior do que todas essas coisas, maior do que todos esses percalços, maior do que todas essas calúnias, maior do que todas esse disse-me-disse que te apontam muitas das vezes. Se entristecemos, muitas das vezes se intrigamos do irmão, apontamos a irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foque no reino de Deus, foque na palavra do Senhor.
Pois o único que tem salvação para te dar é o Senhor Jesus. Que você possa se alegrar essa noite na presença do Senhor. Eu não sei como você se encontra essa noite. Eu não sei como você saiu. Eu não sei como está por dentro de você. Mas esta noite se reanime na presença do Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor esta noite. Faça como Caim, entregue a melhor oferta ao Senhor, o melhor louvor e a melhor palavra que você estudou na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade de